Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Agradeço mais uma vez a companhia de vocês e convido-os para que, juntamente conosco neste programa, com outros programas, nos livros, vamos estudar a doutrina espírita. É um convite que eu faço para cada um de vocês, independente da idade, independente da experiência que você tenha com a doutrina espírita. Reforço esse convite. Vamos estudar a doutrina espírita, que nos ajuda tanto a entender a vida como ela é, a entender a vida como ela será e entender o porquê da vida hoje em função da vida de ontem que está no nosso passado. É por isso que nós estamos aqui já há mais de 4 anos fazendo esse programa. Certamente ficaremos mais alguns outros, se Deus, se Papai do Céu assim o permitir, sempre com esse foco de levar até você um pouco de doutrina espírita, para que nós possamos, nesse trabalho, facilitar a você que está chegando agora a interagir melhor com os conteúdos espíritas, aprender melhor os conteúdos espíritas e assim construir uma forma de ver a vida abalizada nessa doutrina que muito bem clarifica as leis que regem as nossas relações do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Almeida, seja bem-vindo. Você concorda com esse convite? Com certeza estarei presente. Obrigado, Ricardo Honório. Obrigado a cada um de vocês que estão conosco. Lembrando sempre, gostou, registre sua opinião. Não gostou, registre e faça a sua sugestão de melhoria. Forte abraço. Almeida, antes de nós iniciarmos os nossos comentários, eu quero registrar aqui a participação no nosso programa de alguns colegas, de alguns companheiros nossos que nos acompanham. Dimas Costa, de João Pessoa, muito obrigado. O Dimas deixou o seu comentário lá no YouTube. O Edivaldo Francisco, da cidade de Contagem, em Minas Gerais. Ô, minhas Minas Gerais! Já estudei lá, rapaz, na FUNEC, Fundação Educacional de Contagem. É lá. mesmo? Pô, final dos anos 70, bacana. eu estudei então lá. Tem um companheiro seu, Edivaldo Francisco de Contagem, Eneu Gonçalves, de Arroio do Sul. Arroio do Sal. Arroio do Sal, Rio Grande do Sul. Querência do Rio Grande. Ô, meu pai. E por último nós temos aqui o Elias Moraes, de Goiânia. O nosso irmão Elias, autor. O Elias é um trabalhador espírita, também um divulgador e um escritor espírita também. Forte abraço aí para você, Elias. Felicidades. Grande abraço, Elias. Forte abraço. Bom, citados nossos ouvintes, vamos agora dar continuidade ao nosso estudo. Vamos ao oculto. Lembrando que nós estamos estudando o poder oculto, talismãs, feiticeiros. Na semana passada nós paramos na questão 553 e hoje nós vamos para a questão 554, Almeida, e vocês que nos acompanham, quando o Kardec fez a seguinte pergunta: aquele que, errado ou certo, tem confiança no que chama virtude de um talismã, não pode, por essa confiança mesma, atrair um espírito, porque então é o pensamento que age? O talismã não é senão um sinal que ajuda a dirigir o pensamento? Olha que interessante, Almeida. Uma pergunta muito interessante do Kardec. Então consideremos aquela pessoa que acredita no poder de um talismã, qualquer que seja ele. Qualquer que seja a intenção. Qualquer que seja a intenção. E o Kardec diz, essa crença, o fato de ele depositar a sua confiança naquilo, não é um motivo ou um intermédio para atrair um espírito
qualquer que seja o quilate, para... Se late ou se mia, eu não sei, mas é isso mesmo. para dar vazão e atingir o objetivo? Com certeza, Ricardo, com certeza. Essa pergunta ela é interessante porque ela vai alinhada exatamente ao que a gente tem conversado, né? Nessas 553 perguntas anteriores. O poder da mente é o que define as coisas, né? Se a pessoa está com um talismã de 2000 anos que foi encontrado nas cavernas, não interessa, pode ser uma pedra que ele tropeçou 15 minutos antes. Se ele acredita que aquele talismã tem um poder oculto, é ele que está fazendo o tempo todo. Não é o talismã, é o poder da mente dele, né? Claro, que tipo de espírito ele está atraindo depende da qualidade do pensamento em que ele está envolto, né? É verdade. Olha, eu acredito, rapaz, tem um palito de fósforo queimado aqui no chão, eu vou pegar nele, né? Queimado. Vou quebrar ele num monte de pedacinho, botar aqui na mão. Não, porque a paz do mundo vai acontecer, a espiritualidade vai me ajudar. Não interessa se o palito está queimado, se não está queimado, se está quebrado, se não está. É o pensamento que vai mover as energias do éter, do fluido cósmico universal, e que vai encontrar eco na sintonia de uma espiritualidade superior que vai estar alinhada com esse pensamento e eu vou estar me alinhando com essa energia. É isso que interessa. O restante é conversa fiada. Né? É charlatanice para vender alguma coisa. Se você me permite... Por favor. Eu não usaria assim a expressão... eu entendi o seu pensamento, mas eu fico preocupado com quem ouve. Com quem ouve, né? sempre. Porque alguns casos em que as pessoas se prendem a determinado objeto, né? Que seja... Como é que eu vou te dizer? E concordando com você, o rito... O rito, Isso. Né? Tem gente que só vai alcançar o nível de abstração, só vai conseguir focar, só vai conseguir se sintonizar na presença daquele talismã ou com a realização daquele ritual. Exatamente. Né? Agora eu fiquei satisfeito com a sua... É que eu já fui na iconoclastia, né? Eu fui quebrando... Foi, você atropelou, falei, vamos devagar. Gente, muita calma nessa hora. Há pessoas, há seres que precisam disso. Né? É aquela história. Há cristãos que só vão acreditar, só vão se perceber, só vão sintonizar se rezar um Pai Nosso. Na presença de uma imagem, de um santo. De um crucifixo. Né? Só vão acreditar que estão bem utilizando a água benta. Né? A mente faz a diferença. E se a mente só acredita, não, só se eu for à igreja, vá à igreja. Ajoelhe-se diante da imagem. Né? E a gente pode transgredir isso que a gente está dizendo, transgredir no sentido de extrapolar, né? Ir além. De ir além, exatamente. Para outros credos, se você vai na Umbanda, por exemplo, né? Tem que ter aquela batidinha, vá lá. Pois é. Ai do Ogã que não souber bater aquele tambor direitinho, que vai levar um cipó. E aqui no Brasil, né, Almeida, eu acho que a gente fica muito à vontade para falar nisso, em função... Esse sincretismo que a gente tem aqui. Em função do sincretismo que coloca quase que todo mundo, quase que num plano comum, né? Então, nas religiões brasileiras, você tem a questão dos sons, dos atabaques, tem a questão das comidas. Se você vai para a Igreja Católica, você tem a questão das imagens e dos rituais característicos da Igreja Católica. E por que não dizer que na doutrina espírita nós também temos? Também temos. Aquele espírita que não fica satisfeito, não. Domingo
à noite eu tenho que ouvir aquela palestra e tenho que tomar aquele passe depois. Se não tomar o passe, não adianta. Eu não estou bem. Se não tomar água fluidificada, não adianta. Né? Ou seja, água benta, água fluidificada, tomar passe, tomar a hóstia, nós acabamos criando rituais até dentro da doutrina. Todos nós. E vai ter irmãos nossos da doutrina que vão bater em nós dois que nós falamos isso aqui agora. Vão, Almeida, mas o nosso compromisso é com a verdade. É com a verdade. O nosso compromisso é de levar para o nosso ouvinte a possibilidade de ele pensar sobre isso. Porque eu cresci na doutrina espírita ouvindo os palestrantes da época, que eu era apenas assistente de palestra, dizer: na doutrina espírita não existe dogma, não existe ritual, não existe isso. E depois a gente fica olhando, vem cá. E depois de toda a palestra, forma-se a fila para ir tomar o passe. Pessoas que se sentem mal, como você já falou, se não tomar o passe não ficam satisfeitas. Já ouvi espírita dizer que se não for ao centro 3 vezes por semana, fica desequilibrado. Vem cá, onde é que está? O equilíbrio está na pessoa ou está na ida ao centro? Não, isso são números cabalísticos, tem que ser 3 vezes, tem que ser. Aí complicou. Né? Então, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, é exatamente para a gente colocar por terra essas ideias equivocadas. E você falou muito bem, se o teu talismã não interessa se é um palito de fósforo queimado ou qualquer outra coisa, o que interessa é o tanto de energia mental que você vai colocar naquilo que você está querendo. E olha que a gente não vai falar aqui de egrégora, por favor, não é o momento. Porque também é outra coisa também, né? Aqui forma-se uma egrégora com os nossos pensamentos, etc, etc. Porque é uma verdade, não, a questão do talismã, né? A pessoa vai criando uma egrégora naquela relação com aquele talismã. Já nos diga bem E o que é interessante, eu acho importante a gente introduzir essa temática aqui, né, a discutir essa questão, é essa má compreensão entre pensamento, entre o ritual, entre o dogma e todas essas coisas, é que dá uma larga avenida para a entrada de espírito zombeteiro, né? Exatamente. Né? O espírito zombeteiro vai estar ali o tempo todo querendo uma ranhura para ele fazer uma bagunça. Lembrando que espírito zombeteiro, como o nome já diz, é aquele que zomba, aquele que participa para bagunçar a tua vida, para divertir-se com a tua credulidade. Para fazer troça, para zoeira. Nesse assunto, Almeida, eu queria aproveitar e indicar um livro para os nossos ouvintes, você já deve ter lido, um livro que no século XX ele foi eleito o 7º melhor livro espírita do século, que é um livro do José Herculano Pires, chamado O Espírito e o Tempo. Eu não li, não. Não leu? Não, o Herculano Pires é uma falha na minha bibliografia. Esse livro ele é um resumo antropológico da doutrina espírita. Então, ele diz, aqui rapidamente, a antropologia faz isso, né? Define o processo de evolução da mente, da evolução intelectual, em horizontes. Então, a marcha do processo civilizatório. Isso. Eu não vou lembrar de todos agora, mas eu lembro do primeiro e do último. O primeiro horizonte ele chama de horizonte tribal, que é quando o ser ele não tem ainda a capacidade de abstrair para entender um Deus que não seja necessariamente personificado em algo. Tá? Então, quando nós pegamos os nossos indígenas brasileiros, por exemplo, um exemplo mais próximo, ele transforma o sol em Deus, a lua em Deus, o trovão em Deus. Ele precisa personificar o Deus, o ser superior, em alguma coisa. Então, depois do horizonte tribal, vem o horizonte agrícola, outros, até chegar no horizonte espiritual, que é quando o ser comunica-se, ele se liga com a divindade tão somente pelo processo mental. E ele sugere que o Espiritismo inaugurou esse horizonte. O Espiritismo traz o horizonte espiritual para a criatura humana encarnada. Mas, percepção minha, nós
Não chegamos lá ainda totalmente. Não é por ser espírita que você tenha chegado no horizonte espiritual. Bom, já diz lá o Kardec que o espírita se caracteriza por domar as suas más tendências, né? Suas más inclinações. Ou seja, temos más inclinações a serem domadas. Temos. Então não chegamos nesse horizonte. Não chegamos. E uma dessas más inclinações a serem domadas é essa incapacidade de nos relacionarmos com Deus, com a divindade, tão somente a partir dos nossos processos mentais. Nós ainda precisamos de algo material que representa a divindade, que representa essa relação. É um livro, não é um livro de uma leitura escorreita, de uma leitura fácil. Exige você ler parágrafo a parágrafo para ir entendendo, sedimentando o conhecimento. É um livro denso, mas não é impossível de ler. Se eu li, qualquer um pode ler. Então a gente pode seguir, claro, se vocês concordarem com essa sugestão. O Espírito e o Tempo é um livro que eu indico, maravilhoso para a gente entender e aprofundar essa relação. Mas, Almeida, alguma coisa a mais ou podemos ir para a resposta? Não, acho que a gente pode seguir. Eu acho que nós já deixamos bem claro, né, nessa questão aí do talismã, que existe um processo mental, e você colocou maravilhosamente. Existe uma questão ritual, uma questão dogmática até, porque muitos de nós ainda precisamos dessas ferramentas, né? E entre aquilo que é verdade, que é o pensamento, e aquilo que nós criamos, às vezes abre-se uma cunha, na falta de compreensão correta do fenômeno, que há espaço para espíritos menos elevados se imiscuírem. É verdade. Né? Vamos ver aí como é que é a pergunta. E eu estou lembrando aqui, eu preciso fazer um comentário antes de ir para a resposta. Eu comentei agora há pouco a questão do adogmatismo da doutrina espírita, e realmente, gente, a doutrina, ela é adogmática. Adogmática. Os dogmas que eu citei agora há pouco, somos nós que vamos introduzindo, até aproveitando aí a metáfora da cunha, Sim, que você falou, nós vamos colocando coisas, né? E é um processo natural também, isso não é uma crítica, é uma constatação. Quando a gente vai, voltando mais uma vez para o Jung, quando a gente traz o conceito dos arquétipos, nós trazemos esses arquétipos, isso é coisa nossa lá do passado, que a gente não conseguiu se desvencilhar ainda, e a gente começa a querer colocar na doutrina espírita aquilo que nós trazemos do nosso passado. Isso é um processo comum, a gente só tem que ter cuidado para não deturpar tanto a doutrina, e daqui a pouco a gente está criando uma outra coisa, e o Kardec fica esquecido, lá no século XIX, e a gente não pode. Por isso que a gente tem que reler Kardec, vamos lá. Por isso que a gente tem que estudar o Livro dos Espíritos de uma forma adogmática. Adogmática. Gente, a resposta diz o seguinte, é verdade, ou seja, é verdade que ao você concentrar suas energias em um talismã, em um objeto qualquer, você atrai um espírito, ou vários. É verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Você vai atrair? Vai. Agora, quem que você vai atrair? Dentro da sintonia de onde você está. Exato. Ora, é raro que aquele que é tão simples para crer na virtude de um talismã não tenha objetivo mais material que moral. Em todos os casos, isso anuncia uma baixeza e uma fraqueza de ideias que o expõe aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Ou seja, se você está numa faixa do horizonte tribal, por exemplo, é aquele tipo de espírito que você vai atrair. Sim. Né? Eles percebem qual é a tua faixa vibratória, qual é o teu nível de maturidade espiritual. É interessante isso, né? E às vezes a gente não compreende a extensão completa. Porque você lê um André Luiz, aqueles espíritos não nos enxergavam. Estávamos em meio a eles e eles não nos percebiam. Não percebem porque eles estão em outra faixa, né?
Ah, Alcir, então o que o Honório disse quer dizer que os espíritos conseguem enxergar a nossa faixa de frequência? Não é exatamente isso. Na verdade, eles só enxergam a faixa de frequência deles, né? Espírito, quanto mais retrógrado na evolução, quanto mais atrasado, menos ele consegue se elevar. E ele só consegue enxergar o mundinho dele, né? Não é que ele está enxergando o que você está pensando, é aquela história de você está pensando exatamente como eu penso. E aí A fecha-se o sintonia. circuito. A sintonia. Né? Exatamente. E enquanto você falava, até para que a gente entenda melhor isso, como assim os espíritos não veem tudo? Pega um texto de física, por exemplo, dá para um físico ler. Ele vai ler de uma vez, já vai entender, e se possível até ele vai falar bastante sobre aquilo. Dá o mesmo texto para eu ler, eu fico uma semana remoendo e não consigo perceber as entrelinhas daquele texto, né? Então, é mais ou menos isso. A capacidade evolutiva do espírito faz com que ele perceba mais ou menos do mesmo objeto. E quando nós vibramos na mesma frequência daquele espírito, como você diz, fecha-se o circuito, fecha-se a sintonia, e fechando-se a sintonia, surge ali o intercâmbio, digamos assim, entre eles. Vou usar uma expressão da física. Surge uma sinergia. Surge uma sinergia, exatamente. Pesquisem o termo. Agora essa eu e vou fazer questão de não começam falar. a se ajudarem, se complementarem uns aos outros. Isso. É isso que acontece. Nós temos tempo para mais uma questão ainda, Almeida. Isso, vamos lá. Questão 555. Que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? Pois é, né? Quem são os feiticeiros? É aquele que faz feitiço. É? Ou seja, alguns irmãos nossos que não vivem nem convivem na doutrina espírita consideram o Honório um feiticeiro. Pode me O considerar Alcir é um feiticeiro. feiticeiro. Exatamente. Né? Aquilo que a Exatamente. gente não compreende, aquilo que a gente não conhece, um de nós, com um isqueiro na mão, né, é transportado no tempo, lá no meio da Idade Média, né, Idade Média, tira do bolso o isqueiro e, puf, acende a luz. Vai ser endeusado. Feiticeiro. Depende da situação. Né? Dependendo se a pessoa achou que você é bom, foi endeusado. Se acha que você é ruim, você é o demônio. É verdade. Né? Depende da situação. Mas é um feiticeiro com certeza. É um feiticeiro. Ou seja, a palavra feiticeiro ela é muito vaga, mas basicamente nós podemos colocar dentro dela todos aqueles que, de uma forma ou de outra, compreendem aquilo que você não compreende. Compreendem o mundo espiritual, principalmente, né? Porque o mundo espiritual sempre esteve envolto nessa aura de mistério, tá? É verdade. Então, se eu posso resumir, que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? Feiticeiro, genericamente, é aquele que compreende o mundo dos espíritos de uma maneira que não é dada ao vulgo, não é dada ao comum das pessoas, não é uma coisa considerada normal. É verdade. E fico por aqui, só para falar pouco. Que, como eu falei, feiticeiro é aquele que faz feitiço. Uhum. Então, por exemplo, O que é feitiço? a mediunidade. Dependendo de quem vê, é um feitiço. É um feitiço, né? Faz um feitiço. Para ele ou para ela, é um feitiço. Vamos à resposta. Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, dotadas de certas faculdades, como a força magnética ou a segunda vista. Então, como eles fazem coisas que não compreendeis, os acreditais dotadas de uma força sobrenatural. Vossos sábios, frequentemente, não passam por feiticeiros aos olhos de pessoas ignorantes? Não é isso? Aí eu fico lembrando, nós que estamos aqui no Planalto Central, para vocês que estão em São Paulo, para chegar aqui em Brasília, é a via Anhanguera.
Né? Anhanguera, demônio velho, por quê? Porque ele estava com um pouco de pólvora e fez explodir a pólvora perto da água. Aí os índios acreditaram que ele estava fazendo a água pegar fogo. Virou um feiticeiro. Virou um feiticeiro, virou um demônio. Exatamente. Anhanguera. E tem um comentário do Kardec nessa questão, Almeida, que diz o seguinte: o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma multidão de fenômenos sobre os quais a ignorância bordou uma infinidade de fábulas, onde os fatos são exagerados pela imaginação. É o caso dos índios. O conhecimento claro dessas duas ciências, que por assim dizer são apenas uma, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque mostra o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis naturais e o que é uma crença ridícula. O conhecimento liberta. Por isso que no início do nosso programa de hoje, eu os convidei para estudar doutrina espírita. E conforme eu falava numa palestra que fiz recentemente, dedicar-se a estudar espiritismo não significa abandonar suas crenças religiosas. É provável que com o aprofundamento do estudo espírita mude alguma coisa na sua crença religiosa. Porque quando nós estudamos espiritismo, nós saímos da simples crença para o conceito de fé. O conceito raciocinado de fé, que é o que o Kardec nos sugere, a fé raciocinada. Então, é isso. Vamos estudar Espiritismo, Almeida, para a gente fugir dessas armadilhas que a ignorância muitas vezes nos coloca. Mais alguma coisa, Almeida? Acho que o nosso tempo está curto. Só mandar um abraço para todo mundo aí. Gente, façam os seus comentários. Afinal, existe feitiçaria ou não existe? Até a próxima semana. Nós ainda temos uma questão sobre este tema. Terminaremos na semana que vem, quando eu espero todos vocês com os seus likes ou dislikes, com os seus comentários, nos ajudando a construir um programa cada vez melhor para vocês e para nós também. Grande abraço a todos.